Olá, está começando agora mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o Fórum Social Mundial, evento que completa 15 anos agora em 2016. E para isso a gente recebe no estúdio hoje a vereadora Jussara Coni e também o Mauri Cruz, que é integrante do Conselho Internacional do Fórum. Muito obrigada por terem vindo aqui hoje falar sobre esse evento que está se comemorando nesse ano. E para começar, então, eu queria perguntar para vocês o envolvimento pessoal de cada um com o Fórum. Como que vocês se meteram nesse evento? A minha relação com o Fórum é meio estranha, porque em 2000, quando a gente começou a preparar o primeiro Fórum Social, eu era presidente da IPTC, eu era governo municipal, né? Meu primeiro envolvimento com o processo do Fórum, né, foi a marcha de abertura. Discutir o itinerário da marcha, como é que seria a marcha, a prefeitura e o governo do estado naquela época sediavam o fórum, né? Nós estávamos num outro contexto da conjuntura mundial, né? A ideia do pensamento único, do neoliberalismo, achando que era o caminho único, e Porto Alegre, por causa do orçamento participativo, e o governo do estado também, por causa do governo Olívio Dutra, eram, digamos assim, um espaço, um pequeno território, né? Uma galha, digamos assim, né? No planeta, que dizia, olha, não é por aí, é outro mundo. Então, com essa característica, né? A gente tinha tido fatos de conflitos no mundo em função do OMC, né? Da discussão do sistema financeiro internacional. E essas lideranças resolveram fazer um pequeno evento, um encontro, um seminário, uma atividade, né? Se trabalhava com reunir 800 a 1.000 pessoas em Porto Alegre, né? E aí já no primeiro nós tivemos mais de 5.000 pessoas, foi uma surpresa muito grande, né? Meio como nós estamos tendo agora nesse fórum, né? Com bastante participação. Então, 2001 e 2002, os primeiros eventos. 2002 eu estava na presença do Detran, também fui governo. E a partir de 2003, né? Daí eu comecei a participar realmente do processo. Eu sou representante da ABONG, Associação Brasileira de ONGs, que é uma das 8 entidades que pensou o fórum, idealizou o fórum. E aí, então, a partir de 2013, eu já comecei a entrar em todo o processo das reuniões do Conselho. Tivemos o nosso fórum aqui, o terceiro fórum, depois foi para a Índia, 2005 a gente fez o maior fórum, que mais de 160 mil pessoas em Porto Alegre, e daí a gente não parou mais. O fórum é um processo, né? Eu acho que é importante dizer, o fórum não é o evento mundial. Nós temos, em média, desde 2001, mais de 100 eventos que são articulados com o Fórum Social Mundial, que acontecem por todo o mundo, né? Nós temos eventos na China, na Índia, no Nepal, né? São eventos temáticos ou regionais. O Mundial, a edição mundial, né, que acontece esse ano de 9 a 14 no Canadá, porque o nosso evento é preparativo ao Mundial, ele é um evento que acontece de 2 em 2 anos e que de alguma forma canaliza esses outros eventos. Então, o Fórum é um processo, e esse nosso evento que está acontecendo em Porto Alegre, ele faz parte desse processo. Vereadora, e a senhora? Bueno, eu era deputada na época, né? Deputada estadual do PCdoB, e foi a partir não só de ter um mandato de ser deputada estadual, mas a partir também dos movimentos sociais, pela minha ligação com os movimentos sociais. Então, naquele momento, como Assembleia Legislativa, já comecei a participar junto com outros deputados, e, inclusive, nesse processo da Assembleia Legislativa, nós levamos a ideia dos fóruns parlamentares, que foram estratégicos. Nós vivíamos um momento, como o Mauri disse, de uma ofensiva brutal do neoliberalismo. Estamos agora, em 2016, vivendo essa ofensiva num outro patamar. Talvez até mais acirrado da crise do capitalismo mundial. Então, o fórum se dá nesse momento. E a partir não só da Assembleia, mas também como da União Brasileira de Mulheres, que eram as entidades, né? Também junto com o movimento comunitário, o AMPA, FEGAM, CONAN, que é as ações onde eu mais atuo. E também a partir do que nós chamamos o povo da saúde, que é a turma que vem desde a reforma sanitária e que passou pelo processo constituinte da construção do Sistema Único de Saúde. Eu lembro de uma banca da nossa FENAFAR, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, que, aliás, vai estar também numa atividade muito importantíssima neste fórum, como sempre. Então, foi um envolvimento pela militância política mesmo, né? E pelo significado daquele fórum como esse contraponto ao Fórum de Davos e como contraponto ao neoliberalismo. Era a efervescência da luta antineoliberal. E, naturalmente, a Assembleia Legislativa teve também um papel importante. E até nas negociações de ela sediar também, abriu seus espaços, né? E agora chegamos nesse momento, logo que a gente
assumiu aqui na Câmara em 2003, a gente levou a proposta para a mesa diretora, e já estamos agora na 4ª mesa diretora, de que a Câmara Municipal era um espaço estratégico da realização também do Fórum. Ela faz parte do território do Fórum, porque ela faz parte do Centro Histórico de Porto Alegre, né? Esse território do Fórum que hoje ele extrapola até a Redenção, que também sempre foi território do Fórum, porque faz parte também da história de Porto Alegre como um espaço público, né, de vivência, de convivência, todo o processo do artesanato, a feira de antiguidades e o que a Redenção significa para o povo de Porto Alegre. Então, eu creio que essa participação no Fórum, ela é algo que está introjetado em nós, né? Não só em pessoas como o Mauri, em pessoas como eu, mas por isso que quando nós iniciamos aqui essa legislatura, a gente começou a participar do Fórum de uma forma diferenciada. Não apenas os vereadores irem a uma ou outra atividade, mas a Câmara se colocar com mais concretude à disposição do Fórum. Tanto que nós vamos ter atividades aqui de referência internacional, que no decorrer do nosso programa aqui a gente vai procurar divulgar, e eu partiria de uma que é o Parlamento Metropolitano, as cidades e a democracia. Eu acho que essa é uma atividade importantíssima, porque nela nós vamos assinar também o protocolo de compromisso com as cidades sustentáveis. É uma discussão que está vindo via o Dédio Grajev, que é um dos idealizadores e fundadores do Fórum, vai estar aqui conosco. Então é essa dinâmica de muitos ativistas, homens e mulheres do Brasil e do mundo, que começaram aquele fórum, que continuam, e neste rumo que é uma constante. O fórum ocorre todos os anos. Por exemplo, no início do ano passado, a gente foi para o Fórum da Biodiversidade na Amazônia. Então é mais um exemplo. Em plena Amazônia, o Fórum da Biodiversidade. E aqui nós vamos estar trazendo uma das atividades autogestionáveis que trata exatamente disso, né? Ligando a política nacional, que se iniciou lá com o governo Lula, ligando a política estadual, que é um projeto de nossa autoria na Assembleia Legislativa, que se iniciou lá. Em 1998 a gente iniciou essa luta pela política, já levamos isso para o Fórum várias vezes. E agora a política municipal aprovada, no sentido de nós trabalharmos, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre vão estar aqui para nós efetuarmos a busca de um arranjo produtivo local, envolvendo já um trabalho da Câmara estratégico, que foi o gravame, né, da zona rural de Porto Alegre, e envolvendo também o horto e a horta da Lomba do Pinheiro, que está num processo de discussão na cidade de Porto Alegre. Então, é a cidade de Porto Alegre com as suas dinâmicas de desenvolvimento, de saúde, de participação popular, mostrando ao mundo políticas públicas importantes de um país que tem a maior biodiversidade do mundo. Então, são essas coisas, essas integrações que fazem do Fórum um fator de unidade e de amplitude. Eu sempre gosto de trabalhar o que o Fórum é. O Fórum é diverso, o Fórum é a diversidade do mundo. E a integração de todos nós, absorvendo e as experiências sendo trocadas, para isso que o Fórum é. O que nós queremos? Um outro mundo possível lá no início do Fórum, e que a gente diz necessário e urgente. Então é isso que Porto Alegre está sediando mais uma vez, como sempre, porque tudo começou aqui. E eu acho que isso nos dá uma enorme responsabilidade, e já aproveito de início para dizer: todo mundo volta os olhos para Porto Alegre e todo mundo sai sempre muito agradecido aqui, porque o povo de Porto Alegre é extremamente receptivo. E a Câmara Municipal está nesse processo. Acabamos de sair, inclusive, de uma reunião com o presidente da casa, né, acertando, inclusive, essas dinâmicas da política, esses detalhes. Não, e mais a dinâmica política de participação. Mas, agora, assim, algo que me deixou muito curiosa sobre o Fórum é por que Porto Alegre, por que começou aqui e por que Porto Alegre sempre é uma das cidades que recebe o Fórum?
É isso que eu fiquei curiosa para saber, por que aqui em Porto Alegre? Então, eu acho que o orçamento participativo, né, ele é um grande diferencial. A gente, às vezes, fala e vai... As palavras vão, às vezes, perdendo, assim, o sentido. OP. A generosidade, né, a profundidade de uma experiência como o orçamento participativo de Porto Alegre, ela é muito profunda. Ela dialoga direto com a crise de representação que existe hoje no Brasil e no mundo, de que as pessoas, ninguém me representa, existe uma crise de legitimidade das instituições, né, porque as pessoas participam, votam, decidem e as coisas não se resolvem e não acontece porque o voto é quase uma delegação, eu escolho quem vai escolher por mim, né? E o orçamento participativo, quando ele nasceu lá em 89 com o prefeito Olívio Dutra, ele era justamente o gestor, o prefeito. Ele diz, não, eu sou o síndico da cidade, a cidade é de vocês, então vocês vão decidir aonde, vocês não vão escolher quem vai decidir, vocês vão decidir aonde o recurso público que é de vocês vai ser aplicado. E essa é a ideia do orçamento participativo, é a ideia de que as pessoas, o que faz a cidade funcionar, o que faz a vida funcionar? É a gestão pública, né? E quem é que decide sobre a gestão pública? Tem que ser o cidadão, é o exercício direto da cidadania. Então, essa ideia que é uma democracia direta, que é a lógica da democracia participativa e que o OP simbolicamente representa, e que funcionou durante muitos anos e que funciona até hoje, então isso também eu acho que é um grande mérito da cidade de Porto Alegre, que não é a ideia de um partido, não é a ideia de um governo, é a ideia de um povo. Que a população de Porto Alegre adotou o orçamento participativo e eu acho muito difícil que, independente da matriz política que assuma o governo, consiga eliminar o OP, né? Então, e isso acabou virando referência nacional, virando referência internacional. A ONU, né, acabou reconhecendo o OP, né, como um modo de participação inovador. Então, quando nesse momento de crise, de pensamento único, né, se pensou em realizar, nós tínhamos o governador Olívio Dutra, o prefeito Raul Ponte, que são duas pessoas internacionalmente conhecidas como anticapitalistas, antineoliberais. Eu acho que aí essa sinergia, né, de que aconteceu e foi proposto. Foi uma proposta conjunta, tanto na verdade não, foi uma proposta, a ideia, digamos assim, a ideia assim, vamos fazer um encontro em Porto Alegre, foi do Oded Grajew, né? Ele procurou o Chico Itaker, né, são duas pessoas que militam muito nesses processos internacionais, e eles fizeram uma sondagem ao governador Olívio Dutra e o governo abraçou, né, com toda a generosidade. E aí, as primeiras duas edições, inclusive, elas tiveram assim uma incidência, um protagonismo até bastante forte dos governos, prefeitura e estado, na organização e tal. A partir de 2002 é que daí se constituiu realmente um processo autônomo, e aí o fórum ganhou a sua, digamos, tomou asas, ganhou a sua liberdade, né? E bastante. Então, Porto Alegre é a referência. Porto Alegre é uma referência da democracia participativa, né? É uma referência da democracia, e então ele continua sendo sempre um espaço, né, onde as pessoas, e como disse a vereadora Sara, as pessoas vêm, elas são muito bem acolhidas, e aqui existe um debate político com respeito às divergências, às diferenças, que não é fácil, não é uma coisa simples, né? Tu fazer o debate, discutir com o outro, respeitar o outro, mesmo sabendo que o outro pensa completamente diferente de ti. O Fórum Social não é o lugar do pensamento único, embora às vezes falam que, porque é o grupo A, o grupo B. Nós temos todas as matizes de pensamento no mundo que são anticapitalistas. Isso sim não está em discussão. Quem vem para o fórum sabe que o capitalismo não é a solução para a humanidade. O capitalismo está levando a humanidade para o seu extermínio, para o seu fim, para a barbárie. Então é preciso construir um outro mundo. Esse é e quem quer construir outro mundo se sente em casa no fórum social. E qual é o outro mundo? Eu pergunto para vocês, qual é o mundo que as que duas o fórum... questões, assim, duas coisas para nessa, já ligando com a tua outra pergunta. Em primeiro lugar, naquele momento, né, da luta anticapitalista, da luta antineoliberal, das imposições, né, que o neoliberalismo, que o capitalismo traz para evitar, porque é luta de classes mesmo, né, para evitar a participação popular, e a gente sempre esquece, né, que era governo Fernando Henrique, período de privatizações, né, quer dizer, que eu ia Brasil, entrar nisso aí, exatamente. No Brasil nós tínhamos um governo, na realidade Porto Alegre era um contraponto a isso. E o contraponto à opressão e à dominação é a participação popular. É a unidade dos povos com a amplitude necessária participando das decisões, né? E aí entra uma frase que eu gosto muito, que é do Leon Tolstói, né?
conhece a tua aldeia serás universal. É disso que se trata. Porto Alegre começou a se conhecer e se tornar universal exatamente porque se conheceu, porque foi ao encontro da população para buscar que essa população cada vez mais se organizasse para participar das decisões mesmo. Então, eu acho que foi uma decisão política importante e a partir daí Porto Alegre virou essa referência, né? Por exemplo, o que nós vamos ter aqui na Câmara, resgatando todo esse processo histórico? Nós vamos ter a crise de representatividade e as novas formas de participação. Rede Brasileira de Orçamento Participativo. Nós vamos ter também a troca de experiências da participação popular, o relato das cidades, com várias cidades aqui. Rede Brasileira do Orçamento Participativo. Nós vamos ter experiências inovadoras e processos democráticos de governo e a democracia, porque a democracia está em jogo hoje no nosso país. Não haver retrocesso. A democracia é fator de avanço sob o ponto de vista do desenvolvimento nas suas mais diferentes formas, né? A crise não é de desenvolvimento, a crise é uma crise política, de disputa de projeto na nação brasileira e em outros países. Então, as experiências inovadoras, com toda essa participação, Rede Brasileira do Orçamento Participativo. E por aí você vai, eu trouxe essas... aliás, vai ter um momento de uma entrega do primeiro prêmio de boas práticas de orçamento participativo. Então, eu acho que são questões assim, por que isto, né? E por que Porto Alegre continua? Porque a gente não pode deixar morrer. Algo que é uma referência para o mundo e que faz parte do nosso dia a dia. Eu sou vereadora de uma cidade, já fui há 32 anos atrás, a primeira vez, em 1982, fui eleita vereadora de Porto Alegre. Então, esse conhecer a aldeia para ser universal, o que é ser universal a partir dessa aldeia que nós conhecemos? É exatamente fazer o contraponto que o Fórum Social aqui em Porto Alegre faz, histórico, a um mundo que não resolve o capitalismo, que não resolve as mazelas que ele mesmo cria. Olha a crise que nós estamos vivendo hoje. E no bojo dessa crise vem tudo que possa significar terminar com a democracia. No Brasil nós estamos enfrentando isso. Estamos enfrentando em torno de projetos políticos, projetos de participação popular, projetos de desenvolvimento e projeto de abafar a voz do povo, no sentido de que o povo não tem essa participação. Tem muito a fazer ainda nessa nação. Agora também muito já foi feito. Então eu acho que esse fórum, Mauri, para mim, ele tem aquela conotação do enfrentamento do neoliberalismo, mas, que nós tínhamos em 2001, mas ele tem um patamar diferenciado que hoje o Brasil avançou na busca de um projeto de desenvolvimento que tenha como elemento fundante a qualidade de vida do nosso povo. Então é disso que se trata. E na América, eu vou participar de uma mesa, né, que é uma mesa exatamente da crise do capitalismo e a democracia na América Latina, representando o comitê local. Então nós vamos estar aqui com o vice-presidente da Bolívia, nós vamos estar aqui com várias participações de movimentos sociais e de governos também, que estão enfrentando na América Latina retrocessos, como por exemplo na Argentina. Isso, e que nós não queremos. Eu ia entrar nessa questão. O fórum é isto, o fórum é essa dinâmica e de articulação dos povos em luta, a questão palestina, por exemplo, da articulação dos povos em luta por uma nova sociedade. Porque aqui Thaís já mostrou que não resolve as mazelas que ela mesma criou. Então, é um espaço de luta e de unidade dos povos que é fundamental para a humanização, inclusive, das relações humanas. Porque o que nós estamos vendo? A questão das imigrações vai estar no fórum, né? Muito forte, vai ter várias muito forte, e tem que estar. A questão dos haitianos, a questão é essa solidariedade, essa coisa diferenciada que o Brasil tem também, né? Porque qual é a nossa maior riqueza? A nossa diversidade humana e cultural. O Brasil é essa coisa que recebe. Porto Alegre faz parte disso e contribuiu muito com o Brasil para que a gente receba, construa e forge as unidades internacionais no contraponto aos impérios, principalmente o Império Norte-Americano. A senhora falou dessa questão da América Latina e eu ia justamente questionar o momento que a gente está vivendo agora, também é um momento que a gente está vendo
muitos governos de direita voltando para alguns países da América Latina. Isso. Qual que é o desafio de ter um Fórum Social Mundial que está, né, projetando os 15 anos desse evento em um momento em que está acontecendo isso na América Latina? Na verdade, assim, o processo político ele é um processo dialético, né? Ele é um processo cíclico. Nós tivemos na América Latina períodos, né, de retrocesso profundo, de ditaduras, né, e de resistência popular, né, e a partir desse processo se constituiu a experiência do orçamento participativo, a experiência de governos populares em Porto Alegre, várias cidades, São Paulo, e depois estamos vivendo a experiência de governos federais com um projeto alternativo, anticapitalista, né? Isso aconteceu na América e, por óbvio, né, as classes dominantes também se organizam e se reagem. Então, essa relação dialética, ela faz parte do processo de luta política. Quem enxerga isso como um processo histórico, enxerga que o ir e vir nem sempre é retrocesso, né? Quer dizer, fazendo a ponte com 2001. 2001, quem é que veio a Porto Alegre discutir um outro mundo possível? Era basicamente os intelectuais europeus, né? Junto com essa militância de esquerda tradicional, digamos assim, de esquerda histórica na América Latina. Tu tinha... O povo, ele foi participante, mas ele veio assistir, ele veio ouvir. Quem é que faz o fórum hoje? Quem é que faz a luta política no Brasil e no mundo hoje? É o povo. Quem é que está liderando as mobilizações em São Paulo? Não são os movimentos tradicionais. Participam lá, as centrais sindicais, mas tu tem uma juventude na rua, a juventude negra de periferia do mundo. Quer dizer, então, nós estamos num outro momento de luta de classe, onde, por esses vários fatores, a cidadania planetária se deu conta, cada indivíduo, cada cidadão do mundo se deu conta de que o caminho que está indo não atende às suas necessidades. E de que o planeta, esse encontro em Davos que está acontecendo agora, que é porque o nosso evento é contraponto a Davos, estão reunidos lá os donos do mundo, né? Esse 1% detém 53% de toda a riqueza do planeta. 1% detém 53% de toda a riqueza do planeta. Eles são dono de metade do mundo. Os outros 99% restam os 47%. E isso continua se agudizando, isso continua. Então, o nosso horizonte da humanidade no planeta, ele não tem 100 anos se nós continuarmos nesse processo. Sabe? Não tem 100 anos. Então, a cidadania do planeta, ela está se dando conta. O que aconteceu em Mariana? Mariana é um símbolo, e Mariana temos atividades aqui, temos atividades, o movimento social de Mariana está aí, trouxeram baldes de lama a Porto Alegre, né? Porque a nossa agudização dos dilemas da vida é tão forte que o discurso já não serve mais. As pessoas não resolvem dizer que esse modo de vida é insustentável, né? A juventude, principalmente, não só do Brasil, do mundo, ela está tendo necessidade de radicalizar nas suas posturas para demonstrar que esse modo é insustentável e é preciso mudar. E é preciso mudar logo, urgente. A gente está vivendo, por exemplo, nós aqui no Sul, né, basicamente Santa Catarina para baixo, a gente está vivendo, por exemplo, uma mudança profunda do clima. As pessoas estão pensando se vão para Santa Catarina passar o janeiro e o fevereiro. Por quê? Porque tem chuvas torrenciais em Santa Catarina, porque está mudando o comportamento do clima, resultado do aquecimento global. O Ceará nunca choveu tanto no Ceará, rios que haviam morrido porque está chovendo no Ceará, o sertão vai virar mar, aquela coisa. Então, tem uma mudança climática que está afetando a agricultura, a economia, o modo de vida, o ser na cidade, e isso nós precisamos encontrar alternativas e saídas. Então, desse ponto de vista, eu acho que a gente não está vivendo assim mais um evento, mais uma iniciativa de reunir, nós estamos discutindo realmente a vida no mundo. A vida no planeta, é isso que nós estamos discutindo, é isso que está no centro da questão. E eu acho que o diferencial dos processos que o Fórum Social está vivendo é que ele está conseguindo canalizar essas iniciativas que estão surgindo e estão ocorrendo em várias partes do mundo. O Fórum está conseguindo canalizar, por isso o sucesso desse nosso evento. A gente tem delegações de todo o planeta, de movimentos sociais, de lideranças sociais, governos e partidos políticos que estão lutando por uma alternativa ao capitalismo e que estão aqui discutindo ações conjuntas, estratégias, políticas que deram certo, que eu acho que isso é importante dizer. Em 2001 nós tínhamos muitos sonhos, hoje nós temos práticas, tem experiências que deram muito certo, que precisam inclusive se tornar política pública com recurso público para que se torne um modo de vida alternativo. Bom, aí vamos então no segundo bloco falar sobre o que já se conquistou nesses 15 anos de evento, quais as principais diferenças entre 2001 e hoje, 2016. A gente já volta.
Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6681. Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 3320 3597. Estamos de volta para seguir o TV Câmara Entrevista de hoje sobre os 15 anos do Fórum Social Mundial. Nessa semana está acontecendo aqui em Porto Alegre uma edição comemorativa e o fórum acontece em agosto no Canadá. Bom, falamos um pouco sobre essa história do evento. Agora eu acho importante a gente falar o que de fato se construiu nesse evento, vereadora. A senhora já comentou de vários projetos de lei que surgiram de ideias aqui de dentro do fórum. Então, assim, nesses 15 anos, né, o que de fato se conquistou, que mundo melhor já se atingiu, que veio aí de dentro do fórum? Eu vou começar falando no Brasil. E vou começar falando no Brasil a partir de algo que esse fórum, na minha opinião, vai sedimentar. Mais do que nunca hoje, para nós podermos continuar e fazer avançar o projeto nacional de desenvolvimento no Brasil, nós precisamos internamente de algumas coisas e externamente dessas relações internacionais, porque o Brasil é uma referência, sob o ponto de vista da América Latina, sob o ponto de vista dos BRICS, sob o ponto de vista de um contraponto através de um projeto de desenvolvimento soberano, democrático, a esse mundo que nós não queremos mais. É um contraponto. Então, eu acho que esse fórum, ele vai forjar, até numa das mesas que tem, a grande frente ampla daqueles que se postam, né, porque a disputa é entre 2 projetos. O que está acontecendo no Brasil e isso está acontecendo no mundo também, na América Latina. E ele vai forjar, esse fórum, uma grande frente ampla em defesa da democracia, contra o golpe, contra qualquer tentativa de retrocesso. E ao fazer isso, com essa amplitude, ele vai também ser sustentáculo de um aceleramento no processo de desenvolvimento para enfrentamento da crise. Então, eu acho que não é apenas pensar que o fórum é uma coisa do Brasil, mas é mostrar que o Brasil é um país estratégico, é um país que, sob o ponto de vista das suas riquezas humanas, culturais e sob o ponto de vista, inclusive, da sua biodiversidade, das suas riquezas minerais, do nosso petróleo e tudo, ele é um país que tem tudo, né, para ser um país não um desenvolvimento voltado para si, mas também em articulação e em um olhar para outros povos do mundo que estão em situação muito pior que a nossa. Eu acho que o Brasil é uma referência, sob o ponto de vista humanista, eu diria isso. E é por isso que eu acho que esse fórum, o nosso papel aqui do nosso país, ele é estratégico para essas articulações internacionais. Sob o ponto de vista dos povos do mundo, o que nós vemos? A solidariedade internacional tem que ocorrer, né? Esse internacionalismo sob a ótica de classe, eu acho que esse fórum, ele mais do que o de 2001, ele vai aprofundar a relação entre os povos do mundo. Por exemplo, há uma potência cuja economia, Estados Unidos, cuja economia é uma economia baseada na sua indústria armamentista, então tem que fabricar guerras para sustentar a sua economia. Isso é um crime, isso é um lesa à humanidade como um todo. Nós somos o contraponto a isso. Nós, por exemplo, vamos estar aqui sim com os companheiros palestinos. E nós temos que trabalhar, aliás, há 2 anos atrás nós tivemos 2 fóruns aqui. Um no mês e outro no outro, e um era em defesa da Palestina. Porque não é o povo judeu, não é o povo judeu, mas é o imperialismo e o sionismo.
Então nós vamos discutir essas questões com todo um apoio, né, a luta pelo território, pelo Estado. A Federação Israelita vai realizar atividade no Fórum em Defesa da Paz, multicultural, multireligiosa, não é. Então aí eu acho que aí entra isso que o Mauri está colocando. Palestinos e judeus sempre se encontraram no Fórum desde o primeiro Fórum, diálogo da construção da paz, respeito às diferenças. E aí que entra, eu acho que essa grande questão, como tu constrói a paz no mundo, né? Articulando os vários países para a gente buscar um outro mundo possível numa outra sociedade. Nós estamos acumulando forças. Nós estamos resistindo e acumulando forças e forjando unidades pela paz no mundo. Não é algo inalcançável, né? Então eu acho que o Fórum ele também tem eu sou muito entusiasta dessa relação, dessa relação internacionalista, essa esperança, essa perspectiva de que esse mundo se constrói nas cidades, né? E esse mundo se constrói em articulações e com rumos e com lado. O Fórum é uma demarcação com Davos. O lado deles é o império, é as dominações. O nosso lado é a solidariedade internacional dos povos em luta pela construção, enfim, dos seus direitos. Desse outro mundo que é outro possível. Mundo que é possível, necessário e urgente. Eu acho que se a gente se remontar a 2001, né, o primeiro fórum, né, o Lula era um sindicalista que tinha concorrido 3 vezes a presidente da República, mas era um sindicalista. O Evo Morales era um sindicalista indígena perseguido. No primeiro fórum ele sequer conseguiu vir ao evento, né, porque o governo não deixou ele sair do país, né? O Rafael Correia era a liderança, quer dizer, ou seja, nós tivemos aquela crise na Argentina, para quem se lembra, aquela década de 90, quer dizer, aquela crise, né, então, ou seja, e no Brasil... da ALCA. A ALCA impôs, o governo Fernando Henrique privatizando tudo, queria privatizar, porque era a única saída, ou seja, o mundo caminhava porque assim, o capitalismo vai salvar o planeta, era esse o signo, privatizar tudo, porque os governos não tinham capacidade de desenvolver o país e era o capital que ia salvar, e era esse o movimento. E o povo nem se fala, quieto, né? Não participa. Bom, e aí aconteceu o Fórum em Porto Alegre, e essas lideranças vêm pra cá. Bom, nós teve Chomix veio cá, nós tivemos Esquivel, nós tivemos Saramago, nós tivemos Galeano, né? Nós tivemos lideranças onde vieram aqui dizer, não, gente, vocês estão errados, não é por aí, isso aí é uma cortina de fumaça, isso é falacioso, esse discurso não é verdade. Entendeu? Não é o Estado e a população quem deve dirigir o mundo, porque nós temos que escolher, é um livro muito pequeno do João Zé, entre o lucro ou as pessoas. E a discussão entre capitalismo e uma sociedade alternativa é justamente isso. O capitalismo ele visa o lucro, apesar das pessoas. E uma outra alternativa é a economia existe para atender a necessidade das pessoas. E as ideias que foram sendo tabuladas no fórum, discutidas, elas foram sendo assumidas por governos que foram vitoriosos, como em Porto Alegre, como na Argentina, como no Uruguai, como no Paraguai, como no Brasil, Chile, né, no Brasil e algumas partes do mundo, que é a ideia de que é preciso um Estado que represente a sociedade e que organize a economia em prol do bem-estar das pessoas. Então o Estado ele não precisa ser grande, mas ele tem que ser forte. Ele não pode ser controlado. O exemplo de Mariana. Mariana aconteceu porque é uma ausência completa de Estado. Quem governa aquele território de Mariana é uma empresa privada. Quem está organizando a reconstrução de Mariana é uma empresa privada, não é o Estado brasileiro, não é o governo estadual, aquela população de Mariana ela é refém de uma empresa privada, que está preocupada com os seus lucros. Quem acompanha na internet vê as reuniãozinhas que a empresa faz, porque o pessoal filma, né, filma as coisas, chega a ser cômico que as representantes das empresas fazem com aquela população que ela quer solução. Então é esse tipo de relação que se discute. E aí então, no Brasil e nos países, a gente teve o fortalecimento da economia pública, né? Que é um grande conflito das grandes empresas brasileiras, o sistema financeiro contra o governo Dilma, é a postura que o governo tem em relação ao sistema financeiro, né? O fortalecimento da Caixa Federal, do Banco do Brasil, do sistema público, a discussão, né, de onde se aplica o recurso em saúde, educação, e não em fortalecer o setor empresarial, que é importante, mas se o capitalismo ele funciona, né, a partir da concorrência da iniciativa, que os capitalistas põem o seu dinheiro para desenvolver as suas economias, porque não tem atividade econômica no mundo capitalista que não funcione com subsídio público. Então a sociedade civil para saúde, educação, tudo ela tem que se viabilizar. E o capitalismo só funciona com dinheiro público. Então
essas questões, então, a economia solidária se consolidou no mundo, a questão dos sistemas de saúde. O Brasil ele é uma contradição tão grande, porque do ponto de vista legal, esse Congresso, e mesmo este Congresso conservador que a gente tem, ele aprova leis que, do ponto de vista legal, elas são profundamente evoluídas, né? Nós temos o Estatuto das Cidades, nós temos agora o Estatuto da Metrópole, nós temos o SUS, nós temos as nossas políticas de educação, o SUAS. Quer dizer, do ponto de vista de concepção, né, de sociedade, o Brasil ele é uma referência. Claro que existe um abismo entre a legislação, a intenção, né, do Estado materializado e a na vida. E por quê? Porque entre o que se pensa e o que se executa, tem os interesses do sistema, por exemplo, no tema da saúde. Aí vem a questão que eu acho que nessa da América Latina eu estou a fim de enfrentar, que é a questão do poder do Estado e da democracia, do Estado burguês que serve aos interesses, entende? Então, o que eu acho e mesmo assim, não ter a ilusão de que mesmo com governos de esquerda progressista, etc., a dificuldade enorme que nós temos para materializar na vida as políticas públicas que ele citou agora, como o SUS, o SUAS, o Estatuto das Cidades, que foram construídas com a luta popular. O direito das mulheres, o direito dos negros. Então, assim, o que eu acho da diferença e a questão do legado, e esse fórum comemorativo, ele está discutindo o legado, é que aquelas questões que eram ideias, que eram sonhos em 2001, 2003, que era a economia solidária, que era alternativas de políticas públicas de saúde, educação, que era a ideia generosa de que a cidadania pode exercer, né, o seu poder, ela foi experimentada em vários países e ela deu certo. Então hoje não é entre um capitalismo que funciona, né, que a nossa vida funciona por causa do capitalismo, e um sonho que pode ser uma utopia. Nós mostramos, na América Latina em especial, de que nossas ideias, elas funcionam e funcionam melhor. Então aí, agora é uma opção política, agora não é uma questão de vamos se aventurar. A discussão não é de aventura. Porque nós mostramos no Brasil, na América Latina, de que as nossas políticas funcionam melhor que as políticas capitalistas. Agora a discussão é quem paga. O tema do transporte, por exemplo, o modo de vida, de mobilidade centrado no automóvel, ele é insustentável. Nós mostramos que o modo transporte público é sustentável. A discussão é que tem que mudar a matriz de transporte agora. Quem paga essa mudança? Essa é a discussão que tá em debate agora. É quem paga a transformação. A economia capitalista não poluente existe. Tem que fazer uma mudança de matriz energética. Quem paga a mudança da matriz energética? É isso que está em discussão. O capitalismo verde já veio lá, Rio+20, querendo dizer, eles param de poluir o mundo, desde que o Estado, que o dinheiro público do mundo pague esta conta. Não, a discussão hoje no mundo que o dinheiro público está em debate dos impostos que a população paga. Carregar recursos para o sistema, ou seja, o capitalismo verde, eles nos disseram no Rio de Janeiro, em 2012, nós podemos fazer economia capitalista sem poluir o meio ambiente, se vocês pagarem o custo dessa transformação. Não, então hoje, e o que nós estamos discutindo aqui no fórum, e eu acho que assim, a humanidade vai viver um período, esse próximo ciclo histórico, ele vai ser um ciclo de profundas escolhas, dilemas, e não existirá cidadão do planeta que não terá que fazer uma escolha entre a vida ou a morte. Eu acho que é isso que está em jogo, é a escolha, o debate. Exatamente, né? O debate entre a barbárie e a civilização. Bom, né? e aí, a civilização então sob ótica de mudanças profundas na sociedade. E eu acho que eu queria... Vamos falar do evento, não, né, eu só queria destacar, sim, o papel, a primavera das mulheres, né? Eu queria destacar o papel que nós, mulheres, estamos tendo. E é o reconhecimento de uma luta nossa pelo próprio fórum. Várias mesas. Porque as nossas mesas, tem uma que só tem um homem, mas o mais importante não é isso. Porque se ele está ali, ele é um aliado estratégico nosso. Porque a luta feminista não é contra os homens. A luta feminista, ela está inserida na luta de classes e há homens companheiros desse processo. Porque aí tem que lembrar do Fourier, né? O grau de emancipação de uma sociedade é medido pelo grau de emancipação das mulheres na sociedade. Se os homens querem se emancipar, do ponto de vista de classe, também terão que ser, né? Porque nós também somos o machismo oprime estratégicas a todos, né? Para eles oprimem a todos. O machismo oprime a todos, né? E aí o evento está acontecendo, né, em uma semana, de domingo a domingo, né? No caso vai terminar próximo domingo. O que tem de programação, assim, as pessoas estão vindo aí, né? Mas para quem está assistindo em casa, assim, o que é interessante da gente destacar? Deixa eu colocar algumas coisas aqui da Câmara, né? E depois o Mauri pega as questões mais globais, embora todas elas estejam juntas. Eu achei muito interessante a escolha
O Mauri me ligou e imediatamente, em 5 minutos, nós resolvemos, do Fórum Popular da Educação, querer ser na Câmara Municipal de Porto Alegre. Dia 17, domingo, nós já vamos estar aqui, com o Fórum Popular da Educação, que é um preparo para o Fórum da Educação. E é um olhar diferenciado que nós temos que ter sobre a educação. Que educação nós queremos, né? Que educação nós precisamos para mudar? Né? Para quem, para quê e para fazer o quê? Então, eu acho que começa muito bem. Nós vamos ter também uma atividade do Conselho Nacional de Saúde, essa aí eu faço questão de falar, eu estou também nela, que é uma atividade que vai discutir o SUS, a saúde pública, o mercado e o público. Há pouco o Mauri colocou essa questão aqui. Vai ser uma atividade bem importante, vai ser numa tenda na Redenção, para 300 lugares. Então, chamar esse mundo da saúde, esse povo que está construindo o SUS, que para mim é sempre um processo em construção, porque o SUS teve retrocessos enormes com o neoliberalismo. E nós retomamos o Sistema Único de Saúde e tem muita coisa acontecendo, tem mais para acontecer. Acho que na Câmara Municipal vai ter uma atividade também que vai estar o Leandro Fortes, jornalista conhecido, e eu estou nessa atividade convidada, que é tem que achar um helicóptero para ela poder circular em todas as... A informação é o melhor remédio. E depois nós vamos abraçar o Sistema Único de Saúde em pleno dia 20, que é o dia do farmacêutico. Por que nós... Ele vai trabalhar o papel da mídia conservadora e nesse viés também mostrar como é que a mídia contribui para a doença e não para a saúde, com a propaganda abusiva, irracional e criminosa de medicamentos. Porque aí é os interesses das multinacionais, né? Gerando, inclusive, doenças que nós chamamos de doenças iatrogênicas. Então, são questões que vão estar aí. E a Câmara Municipal, eu acho assim que, além do que eu já coloquei, nós vamos estar aqui com os povos tradicionais, o Estatuto da Cidade. Eu acho que essas reformas estruturantes que o Brasil precisa, a reforma política, a reforma da mídia, a reforma tributária, a reforma do judiciário, a reforma urbana, agrária, a reforma política, a reforma agrária, e com esta visão também do significado dessas reformas para fazer o país avançar, isso está tudo na programação do Fórum, e muito vai acontecer na Câmara Municipal. E aí eu acho muito importante, porque assim é as cidades, onde é que nós moramos, onde é que nós trabalhamos, onde é que amamos, onde é que, né, procriamos, onde é que é a vida das pessoas, é nas cidades. E essas cidades são o esteio para esse outro mundo que nós queremos. Então, eu acho que esse papel da Câmara Municipal e as atividades que vamos realizar junto com as demais atividades do Fórum, e aí eu acho que tem mesas que são importantíssimas, né? A primeira coisa, acho que é a marcha da abertura, né? Tu fala sobre a marcha assim, e algumas mesas assim, ó. Por exemplo, a globalização, desigualdade e a crise civilizatória é um pouco de tudo isso que nós falamos. O que eu acho para o telespectador que ainda queira participar, o Fórum está aí ocorrendo, né? É que assim, a nossa dinâmica o território do Fórum, né? É a Redenção, que é o epicentro do Fórum, a gente tem tendas ali, o pessoal já está vendo a correria e tal, o movimento, o Araújo Viana, o Zumbi dos Palmares, que é um espaço que tem tenda, tem espaço, tem feira de economia solidária, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, que são assim os 4 grandes espaços, né? Nós temos escolas da prefeitura como a EPA e o CEMET Paulo Freire, nós temos a Casa de Cultura Mário Quintana, nós temos outros espaços, mas nesses espaços se concentram esses 4 principais, né? Redenção, Zumbi, Câmara e Assembleia, as principais atividades. Pelas manhãs, a gente tem as autogestionadas, que é aquelas atividades temáticas dos grupos, e o pessoal está discutindo, está debatendo, e venham pela manhã, vão passando, vão olhando na sala que vocês vão achar alguma coisa interessante. É difícil dizer o que é melhor, né? São muitas, a gente tem mais de 60 países estão em Porto Alegre, né? A gente tem todas as questões, esse nosso fórum, como os últimos, não é assim, o figurão que vem falar, a gente tem experiências, né? Pessoal da periferia de Paris, a gente tem uma juventude negra da periferia do país que está aqui contando o que está acontecendo, dando a sua versão sobre as coisas que a gente fica vendo na televisão, contado pelos interesses da mídia. Né? O que sofre a juventude, esse preconceito com os muçulmanos, quer dizer, o que é a realidade, né? Nós temos a periferia da Tunísia, nós temos o pessoal do Canadá, a juventude do Canadá, né? Também os povos originários do Canadá que estão aqui, que estão
há séculos discutem, né, a sua emancipação e tal. Pelas manhãs, então, existem essas atividades, né? Tem que se inscrever ainda, o pessoal pode chegar. Pode se inscrever. As atividades do fórum, como eu disse, elas são autogestionadas. O que acontece o autogestionado? Quem organiza a atividade é que decide a dinâmica. Existem organizadores que dizem, ó, só entra na nossa atividade quem tem crachá, quem está inscrito. No geral, as atividades são abertas. Mas ainda o credenciamento ali na Assembleia continua funcionando, vai funcionar até o dia do fórum. As pessoas chegam lá, pagam R$20, recebem a bolsa, o crachá e podem participar de todas as atividades. À tarde, que nós estamos tendo as nossas chamadas mesas de convergências, que acontecem fundamentalmente no Araújo e no Dante Baroni na Assembleia. Que é esse esforço nosso de botar todas essas lutas, esses movimentos em diálogo entre si, porque o fórum ele tem se caracterizado por ser um espaço onde os segmentos discutem entre si e não discutem uns com os outros. Então, nós estamos tendo um sucesso nesse evento, que é realmente conseguir construir mesas de convergências, onde, primeiro, vários movimentos discutem entre si. O povo negro tem várias redes, está se discutindo, as mulheres, a juventude, os sindicalistas e tal, e esses segmentos estão discutindo também entre si. Então nós estamos tendo essas atividades, que são as convergências à tarde, basicamente no Araújo e no Dante, tem alguma coisa aqui na Câmara também no Otávio Rocha. E à noite os shows, né? Nós estamos tendo tanto no Araújo quanto no Zumbi, estão acontecendo os nossos shows aí. O pessoal entra no site, né, www.forumsocialportoalegre.org.br, ali tem a programação que a gente está atualizando todo dia, né, e as informações principais. E no dia 23 de manhã a gente vai ter a Assembleia dos Movimentos Sociais, que é o grande coroamento do fórum também, né, um momento de encerramento. A gente vê que meio que vai passar a bola para a delegação do Canadá que está aí, né, nessa lógica de que o nosso evento é preparatório ao Fórum Mundial de Canadá. Falando sobre, a gente está mais ou menos se encerrando o programa, agora nessa edição que vai acontecer no Canadá, que aí é o fórum, né, oficialmente, é a primeira vez que acontece num país que se diz capitalista, digamos assim. Por que isso? E é importante também que ocorra em um país uma situação diferente, econômica. Porque o capitalismo está em todo mundo, o Brasil inclusive se diz capitalista. O fórum nasceu num país capitalista. Exato, mas o Canadá ainda, a gente o capitalismo tem deu certo, como se fosse um país. Mas não, o Estado porque, canadense ele é muito forte. Existe um fetiche na mídia brasileira, quer dizer, onde o capitalismo, entre aspas, dá certo, o Estado é muito forte, o Estado europeu é muito forte, o Estado europeu controla... Nos países do norte, lá da Suíça, Suécia, lá não tem sistema financeiro privado. O sistema financeiro é 100% público. Só existe banco público. Isso eu ia perguntar, Maurício. Né? Então explica pra nós, porque a gente lê assim, a primeira vez que vai acontecer num país que é desenvolvido, né? Nos outros lugares eram países subdesenvolvidos ou emergentes, enfim, Brasil, Índia, né? Sim. Então, qual a importância de acontecer no Canadá, assim, o que a gente tem pra, sei lá, aprender com o Canadá, né? Por que se levou pra lá? É que o fórum, assim, o Canadá tá sediando o fórum, né? Ou seja, o fórum que aconteceu no Brasil, que acontece no Brasil, que aconteceu na Índia, que aconteceu na Tunísia, o fórum é o mesmo, né? O país está sediando. Claro que se busca levar o fórum para lugares onde a luta está emergente. Então, não é de graça que a gente teve 2 mundiais na Tunísia, né? Porque a Primavera Árabe e a transformação radical, que a gente não se deu conta ainda, a mudança radical que aconteceu e que está acontecendo, e a disputa que está acontecendo no norte na África, que incide, né? Toda isso, por exemplo, nós temos uma delegação curda aqui, que estão enfrentando o Estado Islâmico à unha. Lá eles estão aqui, vai ter o Fórum Social do Kurdistão, está se discutindo agora a realização no ano que vem desse Fórum Social. O Canadá, o Conselho Internacional, ele estava discutindo, e o Canadá há muito tempo queria sediar, desde o começo queria sediar um evento. Basicamente, as centrais sindicais dos trabalhadores do Canadá, que são muito fortes, são uma referência no mundo. A Organização dos Trabalhadores do Canadá é uma referência no mundo de como se conquista direitos trabalhistas. Os trabalhadores canadenses são muito respeitados, eles trabalham 32 horas por semana. Eles são muito respeitados. As mulheres têm 1 ano de licença maternidade, os homens têm 3 meses. Nós queremos trazer o capitalismo para o Brasil. Nós queremos trazer esse capitalismo para o Brasil. Não sabem queremos sobre trazer esse capitalismo para o Brasil, né? Né? Que as pessoas têm muito tempo livre para ter cultura e tal. Então, mas não rolou essa coisa do movimento sindical.
Mas com a 2013, a juventude canadense, assim como a juventude norte-americana, foi para a rua, ocupou Wall Street, ocuparam os centros econômicos, a juventude da Tunísia e todo o norte da África, a juventude brasileira, essas juventudes se articularam, e esse Fórum Social do Canadá ele está sendo organizado pela juventude. O comitê organizador deste fórum praticamente não tem as entidades históricas do Conselho Internacional. Os dois que estavam na reunião em Salvador... É uma gurizada. Uma menina e um menino. A Carminha do Rafael. O Conselho Internacional, praticamente, ele é, digamos assim, ele é coadjuvante, né? Na organização desse. Legal. É a juventude brasileira, é a juventude da tunisiana, é a juventude canadense e norte-americana, porque esse fórum, ele vai ter uma participação norte-americana muito forte dos movimentos. As pessoas acham que não existe luta popular nos Estados Unidos porque a nossa mídia não mostra. Parece que não tem favelado nos Estados Unidos porque a nossa mídia não mostra, não tem luta popular, não tem morador de rua. Onde o capitalismo funciona é onde tem mais exclusão. E tem muita luta popular, tem muita luta popular norte-americana e ela vai estar expressa lá nesse evento. Então, assim, vai ser um fórum bastante diferente dos outros fóruns sociais, né? E a gente está muito esperançoso, muito feliz, e, inclusive nessa coisa das tecnologias. Eu acho que essa talvez seja a diferença territorial do Canadá. Porque a gente vai estar num lugar onde, digamos, a logística, a dinâmica, ela é de fazer um fórum na Tunísia que é uma precariedade espacial, territorial, de transporte, sabe? Tudo é difícil, não tem hotel, não tem nada. É um fórum precário. A gente faz um fórum maravilhoso, mas é um fórum precário. Mas eu acho que a natureza do Fórum Social Mundial é também rodar o mundo. Claro. Não, mas é que eu acho que essa vai ser a diferença. Eu acho que o potencial do Fórum do Canadá, a gente não se deu conta ainda como é que ele vai ser. Como acontece, o nosso fórum, o comitê local aqui, a gente se organiza para receber as pessoas. Né? A gente não faz o fórum, a gente é o anfitrião, a gente recebe as pessoas. O fórum, ele se faz na dinâmica. E eu acho que assim, a gente vai saber o que vai ser o Fórum do Canadá quando agora acontecer. de 9 a 14 lá Deixa eu fazer a propaganda Montreal. Vereadora, faz a propaganda. Duas tendas. Rapidinho, Duas porque tendas. estamos A tenda das terminando. mulheres na Redenção e a tenda Paulo Freire na Redenção, que é uma tenda histórica que se faz tudo através de cultura e de arte. Inclusive vai ser no dia 20 de noitezinha, de tardezinha, que nós vamos abraçar o SUS na tenda Paulo Freire, ou seja, abraçar o SUS para que o SUS não vire complementaridade, abraçar o SUS para que ele se torne cada vez mais uma política pública. Tá certo. Muito obrigada, a gente podia conversar ainda muito mais sobre isso. Né? Fazer um balanço do fórum depois. Isso. Bom, o fórum está acontecendo até domingo. Podem entrar no site, como o Mauri falou, para ainda acompanhar a programação. E também entre em nosso Facebook para ficar por dentro das notícias e também dos outros programas aqui da TV Câmara. Até a próxima!